O que foi isso? Ah, deve ter sido o vizinho. Ah, tá. Nossa, amor, mas você mal chegou, já vai embora? É, tá ficando tarde, tá rolando muita coisa lá em casa. Depois a gente marca. E o que é que tá rolando? Meu pai tá todo estranho e ele tá postando online, gastando todo o dinheiro que sobrou do trabalho. E ele também tá agressivo. Você não me contou isso. É coisa chata, mas eu não tô muito afim de falar não. Mas eu vou indo agora, fica bem, tá? Tá bom. Fica bem, viu? Beijos. Manda mensagem, tá? Tá bom, beijos. Oi. Oi, pode conversar? Quem que é você? Eu sou a vizinha, eu moro no apartamento de baixo. É que eu ouvi uma briga e nisso chegou uma menina desesperada pra saber da morte de uma querida que faleceu há 3 dias atrás. Quem faleceu há 3 dias atrás? A Cassandra do 601. Ela morreu? Sim, a sobrinha dela veio aqui hoje falando que a Cassie... Quem é Cassie? A Cassandra! Ah, sim. E o que tem? A menina falou que a tia dela ia levar ela pra uma festa, mas a Cassandra não está mais entre nós. E eu vejo essa menina andando com você. Ah, onde que você viu a sobrinha da falecida Cassandra andando comigo, garoto? Eu não sei, mas eu vi. Ah, sim. Passar bem, viu, querida? Ei, querido, eu como filha do síndico do prédio percebo que tem coisas estranhas acontecendo aqui. E eu vou descobrir. Tá, fica à vontade para descobrir o que quiser. Qual que é o seu nome? Tá. Tá. Tati. Tatiane. Tatiane, meu bem, fica à vontade para descobrir o que quiser, tá? Agora, se você me der licença, eu tenho muita coisa pra fazer, eu vou me arrumar pra poder sair. Uma hora dessa? Quer sair? Então saia. Mas eu vou descobrir. Ah, descobre e me avisa, por favor, tá? Tá bom. Meu Deus, eu nunca vi a força dessa garota aqui. Tá, foco. Foco, Nate. Tô vendo que você conseguiu abrir a porta, né? Eu precisava ir ao banheiro. Vai me castigar porque eu tenho necessidades agora? Claro que não, filho. Eu não sou um monstro, né? Mas você ainda vai continuar de castigo por ter saído de casa sem eu deixar e por ter afrontado a Lúcia e ainda por cima ter feito ela mentir. A culpa não é dela. Eu que pedi ela pra não te contar. Não adiantou, né? Eu tenho olhos em todos os lugares, querido. Inclusive aqui. Eu sei. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero que você me respeite e eu quero que você me sirva. Como é que é? Seu castigo. Vai ser te servir? Só hoje. Hoje eu tô boazinha e morrendo. Acho que eu não entendi direito. Quer que eu desenhe pra você? Eu tô com fome, então eu vou sentar na mesa, você vai esquentar a comida e me servir. Eu não tô acreditando. Eu que não tô acreditando. Quando era pra eu ter te dado uma corça bem dada. Mas ok, vou sentar na mesa, você faz o favor de me servir. Hoje eu sou a madame e você, o meu empregadinho. Neide, a comida Tá saindo. ainda é hoje. Onde estão os talheres? Eu vou pegar. Eu deveria ter trazido eles com a comida, né? Eu me esqueci. Não importa. Ou você quer que eu coma com a mão? Você não esquece a cabeça só porque ela tá colada no pescoço. Para de me olhar com essa cara aí. Cara feia pra mim é fome.
E eu continuo linda, embora faminta. Vai pegar um garfo e uma faca. Ou será que nem isso você é capaz de fazer? O que você tá fazendo com isso? Você acha que eu vou aprender alguma lição com essa humilhação toda? Que humilhação? Humilhação é meu filho fugir de casa e ignorar toda a educação que eu dei pra ele durante anos. Você nunca me educou, só me xingava e me xinga até hoje como se eu fosse uma criança. Tá vendo? Depois você diz que sente falta de mim, que eu mudei e essas outras bobagens que você anda dizendo aí. Mas ignora tudo que eu te ensinei, inclusive pegar um garfo e uma faca. Mas eu sei pegar um garfo e uma faca, eu não sou tão bobo assim. Não parece, porque até agora você não conseguiu pegar o garfo e a faca que é o que eu te pedi há 5 horas atrás. E a minha comida está esfriando. Você pode fazer o que eu te pedi, por favor? Claro que dá. Eu só quero saber, o que você ganha com isso? Um bom sono de barriga cheia. Eu não acredito que a minha mãe quis brincar de Nina e Carminha comigo. E ainda me dizer coisas tão absurdas. Me rebaixar, me destratar e me jogar no chão. Essa não é a Alice que eu conheço. Ou talvez seja e eu só não queira aceitar. Pra falar a verdade, eu nem lembro do último momento mãe e filho. Desde que ela entrou nessa empresa, desde que o meu pai começou a dar sinais estranhos, ela mudou. Mas sendo bem sincero, eu não lembro dela me tratar bem em nenhum momento da minha vida. Mas eu sei que em algum momento isso existiu e eu sinto muita saudade. Eu não sei se eu deveria continuar tomando esse remédio antidepressivo, seja lá o que for. Ainda mais depois daqueles nomes e fórmulas que eu vi no computador da Alice. Era muita coisa e tem muita coisa acontecendo também. O que me deixa confortável é saber que pelo menos o Pimpão tá do meu lado. Ficar com o Pipi, abraçar ele, isso me acalma. Mas às vezes eu penso que nem ele gosta de mim. E onde sua mãe está? Achei que depois do que ela fez, ela ficaria aqui. Ela falou que ia sair pra relaxar, disse que se eu tentasse fugir, ia ser pior. E quando você foi embora ontem, ela fez mais coisas absurdas. Tipo o que, amore? Ela me colocou pra servir comida pra ela. Ela te fez de servente? Sim, e ela ainda me humilhou porque eu esqueci de pegar um garfo pra ela. Isso tudo só porque eu fui visitar minha antiga casa. Depois disso, eu tive certeza que ela tá escondendo alguma coisa e eu vou descobrir o que é. Mas você não descobriu nada mexendo no computador dela, não? Ah, é? Olha só, eu consegui tirar umas fotos de um monte de documento, coisa de remédio, sei lá, um monte de coisa escrita. Faz sentido agora porque ela trabalha na farmácia. Calma, minha filha, tem mais coisa. Então conta logo, meu filho. Um dos remédios das fotos parece com o que eu tomo. Aquele antidepressivo, né? E no final tem algumas coisas escritas, uns nomes, tipo Donatella, Fagúcia. O que seria fagúcia? E eu sei, pra mim essa palavra nem existe, parece, sei lá, parte de um feitiço de invocação espiritual. E o que você pretende fazer com tudo isso? Não sei. Precisaria de descobrir mais coisas, só que não dá pra ficar entrando no quarto dela sempre. Mas e a terapia? O que tem? Você não usa o computador dela pra fazer terapia? Procurou alguma coisa durante a sessão? Bom, eu posso tentar, mas ela pode entrar no quarto de surpresa, ou a doutora Clara pode pensar alguma coisa, suspeitar de alguma coisa e falar pra minha mãe. Mas tudo não é sigiloso? Tudo que eu contar pra doutora Clara é sigiloso, sim. Mas eu posso mexer no computador e ela pode achar que tá atrapalhando meu desempenho e comentar com a minha mãe e aí já viu. Então acho melhor não. Mas eu sei como eu posso ajudar. Então diga, amore. Lembra de quando minha tia Sheila suspeitou que estava sendo traída? Então aí ela contratou, né, um detetive particular. Lembro, tadinha. Então, como ela estava sem muito dinheiro, ela teve que contratar o filho de um famoso detetive particular. E quem é o detetive? Eu não sei, ele tem um nome falso para não identificarem, mas o filho dele gosta desse assunto e entrou no ramo. Ele cobra barato porque é iniciante, mas até onde eu sei, o trabalho dele é impecável.
Então foi o tal do detetive Júnior que descobriu o caso da sua tia Sheila? Sim, ele não é mega profissional, mas está no caminho. Vou te passar o número dele. Você sempre arrasa, Mad. Eu sei, Neide. Quando ele atender, você diz seu nome e diz que quer falar com o Gasparzinho. Por que Gasparzinho? Eu não sei, depois você pergunta pra ele. Tá bom, eu vou ligar. Alô, tudo bem? Eu falo com o Gasparzinho? A sobrinha da Sheila me indicou você. Olha, por enquanto tá tudo bem sim. Olha, eu preciso dos seus serviços. Eu preciso descobrir algumas coisas sobre... Hã? Ah, só pessoalmente? Bom, tá bom então. Amanhã? Olha, eu posso tentar ir sim, mas não é garantido. Se eu não conseguir, eu posso te avisar por mensagem? Tá, claro. Obrigado. No parque? Tá, pode ser. E como eu te acho? Tá bom, obrigado. E aí? Ele quer que eu vá ao parque amanhã e eu só posso falar o que eu quero com ele pessoalmente. E aí eu perguntei, como que eu acho ele? Tipo, como que eu encontro ele? Ele falou assim, eu acho você. Ele é bom mesmo? Bom, ele conseguiu ajudar minha tia. E vai ser fácil encontrar ele. Ele é tipo bonitinho. Bonitinho? Quantos anos esse menino tem? Ele deve ter uns 18. Nossa, eu achei que ele já era um homem. Achou errado, meu bem. E quantas horas aí? 2h30. A minha mãe, ela vai chegar agora. Como você sabe? Eu tenho terapia às 3, você tem que ir embora. Tá bom, já vou indo. Tá bom. Muito obrigado, Beth. Oi, doutora Clara. Neide já disse que não precisa me chamar de doutora. Toda vez eu falo a mesma coisa. Eu não te chamo de paciente, Neide. Tá bom, Clara. Ah, você ainda tá com relógio. Não te faz mal, não? Tipo, ainda usar esse relógio? Não, na verdade eu usei ele ontem, mas eu não quero ficar com isso aqui por muito tempo. Me faz lembrar do Pietro, sim, mas isso é passado. Ah, então você já superou. No mínimo, né? Eu tinha que superar alguma coisa que não aconteceu. Então agora você consegue entender o que aconteceu. Acho que sim. Eu meio que criei uma paixão na minha cabeça e eu acabei me iludindo. Mas nunca rolou nada entre vocês? Não, e eu acho que foi bom assim. Sabe, ele era uma pessoa legal e tava perto do aniversário dele ano passado. 2 anos atrás eu não dei nada pra ele, então eu pensei em dar esse relógio pra ele, porque ele gostava muito. Eu via ele na escola e ano passado ele não estudou mais na minha sala. Aí, como 2 anos atrás eu não dei nada pra ele, eu me senti na obrigação de dar um presente pra ele ano passado. Mas você não tinha. Não tinha. Mas eu queria comprar alguma coisa pra ele, eu me senti na obrigação. Aí eu comprei e logo em seguida eu recebi a notícia de que ele mudou de escola. Foi um saco, depois disso foi só ladeira abaixo. Eu briguei com a Mad, minha mãe me prendeu em cativeiro, meu pai foi embora de casa. Mas olha só, Neide, um dia tudo melhora. Você mesmo diz que o universo coloca tudo no lugar quando precisa. Você vai ver quando as aulas voltarem. Eu e o Pietro? Não, você e a Mad. E a Helena também. Ah, a Helena eu não sei. Pensa só, Neide, são anos de amizade. A Helena te conhece desde pequena. Mas ela me machucou muito. Sim, mas eu tenho certeza que ela não se sente bem com isso. E sobre o Pietro, se você já superou ele, esquece. Toca a vida igual ele toca a vida dele. Às vezes eu lembro, eu fico um pouco mal, choro. Mas chorar faz bem. Que bom que você entende. Você quer falar sobre mais alguma coisa? Tô bem. Percebi, aí não me xingou quase nada. É, eu posso encerrar então? É, pode sim. Até a próxima, Neide.
Enfim, eu tô fazendo terapia com a doutora Clara. Não foi por isso que você deixou ele aqui? Ah, desculpa, eu sou um pouco estressada. O quê? O tempo passando, né, Matt? Ó, viu? Viu o quê, Nate? O tempo passou de novo. Ó, entendeu? Não, eu não entendi. Pra mim você tá tendo um colapso mental. Eu quis dizer que o tempo tá passando muito rápido. As aulas já estão acabando, já vai fazer 1 ano que a gente se conheceu lá naquela festa. Parece que tem tanto tempo, né? Parece que a gente se conhece há anos. Estranho, né, pensar nisso. É verdade. E vamos continuar assim, firmes e fortes. Eu espero continuar firme e forte, porque eu já tô cansado de tudo. Tudo o quê, meu filho? Ah, os meus pais brigando, o Pietro. O que tem esse garoto? Ah, primeiro que ele não responde às mensagens que eu mando pra ele. E quando eu vejo ele pessoalmente, ele finge que nada aconteceu. Diz ele que não responde as mensagens que mandam pra ele, porque ele esquece. Mas, sabe, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de passar um tempo com ele, sabe? Nossa, é tão ruim estar apaixonado. Você não estava apaixonado, seu imbecil. Você só estava ocupado demais e preocupar sua mente você mudou alguém. E no final das contas, ele nem era quem você imaginava. Você só viu nele o que queria ver em alguém. Talvez seja verdade. Mas sabe, eu fiz tanta coisa, eu me esforcei tanto. Pra nada, né, Nate? É igual eu falo, longe dos olhos, longe da mente. Se você ficar um bom tempo sem ver ele, vai acabar esquecendo. E o sentimento vai acabar perdendo a força. Apesar de que eu acho que esse sentimento seu é mais fogo no... Matt, pelo amor de Deus, baixaria uma hora dessas? Foi mal, não tá mais aqui quem falou. Oi. Já? Não, tá bom, eu tô indo. Pode deixar aí, obrigado. Oi, Matt, o que foi? Pietro, O que foi? Ele postou alguma coisa? você ainda não tá sabendo? Sabendo do que? Você tá me assustando. Nate, ele arrumou emprego e saiu da escola. O Pietro não vai mais estudar na nossa escola e vai morar longe, Não. num bairro distante. Não, o relógio que eu comprei acabou de chegar aí. Como? Você tá bem? Eu vou desligar.